Bom, queridos, a aula de hoje é como retornar à alquimia. Estaremos falando do século XVII, as transformações que acontecem nos gases. Traremos personagens que merecem todo o respeito, que com as suas limitações de laboratórios chegaram a leis, comprovaram leis da natureza. E, por casualidade, por coincidência, em lugares diferentes, cientistas, que na época eram chamados de alquimistas, estudavam a mesma coisa e ambos chegaram ao mesmo resultado. Estou me referindo ao Robert Boyle. Robert Boyle era um irlandês que nasceu em 1627, mas que morava em Londres, tendo falecido em 1691. Robert Boyle, com a sua vasta cabeleira, com a sua posição de riqueza, ao mesmo tempo de que Edmé Mariotte. O Edmé Mariotte era um francês com posses mais limitadas, mas ambos, Robert Boyle e o Edmé Mariotte, estudaram amostras gasosas, mantendo constante a temperatura. Desconhecendo os trabalhos um do outro, esta lei que eu vou me referir, as transformações isotérmicas, mantendo a temperatura igual, desconhecendo os trabalhos um do outro, foi descoberta a coincidência que vamos tratar por Boyle em 1622, em 1662 e por Mariotte em 1676. Sem televisão, sem celular, sem internet, tudo era através de mensagens traduzidas a cavalo, eram transportadas no lombo de cavalo, transportadas por navios muitas vezes. Então, a lei das transformações isotérmicas deve-se ao Robert Boyle, irlandês, e o Edmé Mariotte, francês. Vamos simular a famosíssima transformação isotérmica de Boyle-Mariotte, associando os dois, a um dispositivo bem simplesinho, no qual eu estou admitindo uma caixa onde eu tenha um gás qualquer. E sobre essa caixa eu tenho um êmbolo que sobe e que desce, de acordo com a pressão externa que eu exerço. A pressão indicada por um peso significa o pressionar o gás. Se eu quero aumentar a pressão, eu aumento de 1 para 2 pesos. O que acontece com o volume? O volume que tinha a ampola, que tinha a placa estacionária naquele ponto, se eu aumentar a pressão externa, simplesmente o volume diminui. Há uma contração das moléculas gasosas. Isto se eu mantiver a temperatura, não alterando a temperatura, representada de uma forma bem simplória através de uma vela. Percebe que o número de velas é igual? Então, o aquecimento da primeira situação, do estado inicial, que tem uma pressão P1, que tem um volume V1, numa temperatura T1, que é uma vela, vai para uma situação número 2, que mantém a temperatura T1, uma vela só. Mas, com o aumentar da pressão, nós vamos ter a redução do volume. Claro, o aquecimento da época era de maneira bem simples, era através de um algodão e aqui na parte inferior
querosene ou álcool, que eles já conheciam na época. Esse combustível sobe pela capilaridade e queima aqui na ponta, provocando o calor. Sabemos que em laboratórios, mais tarde, Bunsen bolou esse esquema, aonde o gás entrando, misturando-se com o comburente, que é o oxigênio que entra por essa abertura, queima. Então, o aquecimento podia ser feito por vela, podia ser por um bico de Bunsen, mas nenhuma das duas situações altera a temperatura. Considerando o fato de que o aumentar da pressão diminui o volume, colocado num gráfico, aonde eu coloque a pressão P1 e a pressão P2 numa temperatura T1. Vamos então ignorar a segunda curva. Vamos observar apenas na situação de uma vela. Na temperatura T2, seria o caso de eu colocar duas velas lá e duas velas aqui. Bem, mantida a temperatura T1, nós vamos ter que, com o aumentar da pressão, eu vou ter um encolhimento do volume. Esta é a coincidência que tanto Boyle quanto Mariotti descobriram no século XVII. Muito bem. A pressão e o volume, passam a ser grandezas inversamente proporcionais. O aumentar de um valor provoca a diminuição do outro valor. Se estávamos falando de uma pressão P1 na temperatura T1, se nós aumentarmos a pressão para P2, mantendo a temperatura T1, o aumentar da pressão provocou a diminuição do volume. Se nós considerássemos uma outra experiência com dois fatores de aquecimento, duas velas, portanto, na temperatura T2, com a pressão P1, que daria nesse ponto do gráfico, aumentar a pressão para T2, faria com que descesse para este ponto. Descesse para esse ponto significa diminuir o volume. Portanto, as grandezas mantidas a temperatura constante são inversamente proporcionais. É bom gravar. A única transformação gasosa que tem valores inversamente é aquela transformação de temperatura constante. Então, dois brilhantes descobridores da Idade Média descobriram fizeram a experiência e constataram que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Admitindo uma situação geral, que vamos explicar na próxima aula, na situação geral, quer dizer, primeira situação, como o gás se encontra no momento. Como é que o gás se encontra nesse momento? Numa certa pressão, num certo volume e numa certa temperatura. O que eu entendo pelo índice 2? A situação transformada. A pressão P1 passou para P2, no caso aumentando, o volume recuou e passou para V2, mantendo, porém, a temperatura 1 igual à temperatura 2. Se a temperatura da segunda situação for igual à temperatura da primeira situação, eu posso simplesmente eliminá-los, porque são valores iguais, simplifico. Então, qual é a equaçãozinha que me revela a transformação isotérmica? A expressão é apenas os numeradores dos dois quocientes fracionários, que P1 vezes V1
é igual a P2 vezes V2. Então, vejamos o gráfico expresso na fórmula. Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer com o volume? O volume vai ter que diminuir, porque esse valor é um valor constante. Se a pressão vezes o volume é um valor constante, dependendo naturalmente da quantidade do gás, que a gente chama quantidade de matéria, que a gente chama mais atualmente de mol. De acordo com o número de mols que eu tenho no sistema, o valor será constante de acordo com aquele número de mols. Muito bem, o aumentar da pressão fará com que diminua o volume, porque o produto de P vezes o V tem que ser constante. Na verdade, o que é constante é a situação inicial e a situação final. Desta situação inicial e situação final, eu só eliminei a temperatura, porque a temperatura era constante. É uma transformação iso. Naturalmente, iso quer dizer igual. A transformação isotérmica me dá uma curva. Essa parábola chama-se de isoterma. É o gráfico da transformação isotérmica. Não é maravilhoso? Já lá em 1600, os cérebros funcionavam. E como? Não era só para ostentar riqueza, para obras de arte maravilhosas da Idade Média, mas também preocupados com a natureza e suas transformações. Aqui se resume a química. O que é a química? É a ciência das transformações, o entendimento dessas transformações para descobrir novas transformações. Hoje em dia já é bem diferente, claro. Qualquer descoberta que se faça é divulgada e o próximo pega o estudo que você produziu e continua. A ciência hoje em dia ela é totalmente globalizada e instantânea. Não haveria essa diferença de 1662, quando o Boyle descobriu essa coincidência, a coincidência de que a pressão e volume são inversamente proporcionais, e que Mariotti descobriu apenas em 1676. Passaram-se 14 anos sem um saber do outro e trabalharam a mesma coisa. Hoje em dia, os cientistas se comunicam e é por isso que nós estamos nesse grau de avanço científico. Bom, a transformação número 2 é a transformação isobárica. Já entendeu? Iso igual. Baros lembra pressão. Baros lembra pressão. O barômetro mede a pressão atmosférica. Bom, então, numa situação semelhante à que eu comentei, a situação do gás, como ele se encontra de início, e a situação do gás, como ele se encontra após a transformação. A situação do gás, na sua situação inicial, ele está sujeito a uma pressão externa, P1, ele ocupa um volume V1 e ele está numa temperatura T1. O volume, tu percebe, a pressão tu está vendo pelo peso que eu coloco em cima do êmbolo e a temperatura tu está vendo pela vela. Então, nós temos uma pressão, temos uma temperatura e um volume. Se eu quero uma transformação isobárica, eu vou fazer com que a pressão número 2 continue igual à pressão número 1. Se a pressão número 2 for igual à pressão número 1, eu vou manter apenas um peso empurrando o êmbolo para baixo. Se eu mantiver apenas um peso,
Eu estou fazendo com que a pressão alterada não se alterou. A pressão continua igual. Se a pressão número 2 é igual à pressão número 1, eu posso cancelar. Então, como é que fica a expressão? Lembrando que esse produto é sempre constante, de acordo com a quantidade de material que eu tenho de gás. Se a expressão P1, V1, T1 e a expressão P2, V2, T2, esse quociente que der aqui é o mesmo quociente que dá lá, eliminando a pressão por ser constante, eu vou ficar com V1 sobre T1, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Aí, sim, faço agora o produto dos extremos e o produto dos meios. Passo então a ter uma expressão que é V1 vezes T2 e é V2 vezes T1. O que se constata? Primeiro, quem foi que descobriu isso lá na alquimia? Quem descobriu isso foi simplesmente Charles. O Charles, nome completo, Jacques Charles, observou essa transformação que acontece entre volume e temperatura, mantida a pressão constante. O Charles observou isso em 1787. Jacques Charles. E em 1802, portanto, 23 anos depois, não é? Dá 5, não, bem mais. Bom, o Joseph Gay-Lussac, mais tarde, comprovou. O Charles apenas percebeu. Havia esta coincidência. Mantida a pressão constante, se eu aumentar a temperatura, se eu aumentar a temperatura de T1, eu aumentar a temperatura para T2, aumentando a temperatura, o que vai acontecer? Vai acontecer que o volume vai aumentar. Então, a temperatura 1 aumentando, percebo pelo número de velas, se a temperatura aumentar, o que acontece com o volume? O volume também vai aumentar. Aumentando a temperatura, aumenta o volume. É o que nós percebemos. A ponto desse volume aumentar de tal forma de a pressão interna, lembra? Quando você altera a temperatura, aumentando a temperatura, aumenta a energia cinética. E aumentando a energia cinética, o movimento das moléculas aumenta. E as batidas contra as paredes vai aumentar. Então temos a pressão externa, que é de fora para dentro, e a pressão interna. Essa pressão interna vai empurrando as paredes e a única parede que cede é a parede do êmbolo, então cede para cima, aumenta o volume, a ponto de chegar a explodir se a temperatura aumentou demais. Então, repetindo, se a pressão P1 continuar, eu tenho V1 sobre T1, V2 sobre T2, multiplicando os extremos, V1 vezes T2 e V2 vezes T1. Se eu aumentar a temperatura, que eu estou percebendo pelas velas, o que acontece com o volume? Cuidado que o volume 1 está na esquerda. Se eu aumentar a temperatura, para que se mantenha constante esse produto, o aumentar da temperatura aumenta o volume, só que é do V1 para o V2. Aumentou aqui, aumentou lá, tudo fica constante. Então, fica claro, através desse desenho bem simplório, de que se eu mantiver o peso, que significa para nós a pressão externa, o fato de eu
dobrar a temperatura através de mais uma vela, o fato vai fazer com que o volume cresça. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. A temperatura T1, temperatura T2, maior que T1. Volume V1, volume V2. A temperatura e o volume são grandezas diretamente proporcionais. Aumentou a temperatura, aumentou o volume, a não ser que você coloque um peso para impedir que o volume cresça. E o volume cresceu em função de que o aumento da temperatura, passando para T2, que é maior que T1, refletido através dessas duas velas, aumentou a energia cinética, fazendo com que as moléculas se agitassem mais e causando um aumento de pressão interna, a pressão das batidas das moléculas quanto às paredes. Como essas paredes são rígidas, fica igual, mas como o êmbolo é móvel, o aumentar da pressão interna provocou o aumento do volume, passou de V1 para V2. Muito bem. Então, a quem dedicamos a constatação desta experiência, desta constante da natureza, desta lei da natureza? Dedicamos a ela ao Charles, Jacques Charles, que observou em 1787 e que Gay-Lussac, o professor Gay-Lussac, com estrutura de laboratório, confirmou experimentalmente. Então, há quem diga que a transformação isobárica, a transformação dos gases mantida a pressão constante, seja transformação de Charles. Outros dizem que é uma transformação de Gay-Lussac, que foi quem comprovou. E há quem diga que a transformação isobárica é de Charles e Gay-Lussac. Bem, o Gay-Lussac tem mais um estudo nesse assunto de gases, que é a transformação isométrica. Autoexplicativo é esse desenho. Nós temos aqui dentro desse sistema fechado uma quantidade de matéria, uma quantidade de moléculas, uma quantidade de mol. E eu quero que o volume fique constante. Para que o volume inicial se mantenha até o final, se o volume inicial se mantém até o final, que outras mudanças eu posso produzir? Como são 3 os fatores que influem nos gases, mantido o volume, para manter o volume constante, eu vou alterar pressão e temperatura. Vou fazer com que a temperatura revelada por uma vela aumente para 2 velas. Então, com o aumentar da temperatura, eu vou fazer com que a pressão tenha que ser maior. Porque se eu aumentar a temperatura, como vimos aqui atrás, se eu aumentar a temperatura, o volume vai crescer. Eu não quero que o volume cresça, então sou obrigado a colocar mais um peso para segurar o gás sem aumentar o volume. É uma descoberta de Gay-Lussac, Joseph Louis Gay-Lussac, que nasceu em 1778 e veio a falecer em 1850. Ainda na época da obscuridade e das descobertas na base da raça, na base do amor à química. Posso traduzir essa transformação isométrica através desse desenho. Se eu esquecer o volume, percebe? Aqui eu não tenho volume, aqui eu tenho temperatura e tenho pressão. Esqueci o volume porque eu quero que ele se mantenha igual.
qual é o efeito de uma transformação dos gases se eu provocar aumento de temperatura? Se eu provocar aumento de temperatura mantida o volume constante, eu vou ter um aumento de pressão. Então, aumentou a temperatura, aumentou a pressão. A palavra mágica é uma transformação diretamente proporcional. A temperatura e a pressão são grandezas diretamente proporcionais. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão, mantido o volume constante. Eu quero insistir muito de que nas transformações gasosas, a única transformação inversamente proporcional é aquela que mantém a temperatura constante. Nesse gráfico, a temperatura está colocada aqui, na própria parábola. Temperatura menor e temperatura maior. Esquecendo novamente a curva de cima, o aumentar da pressão provocou diminuição de volume. Isso significa ser inversamente proporcional. Numa outra temperatura, seria o caso de duas velas aqui e duas velas aqui também. Nessa temperatura, que se mantém constante, porque é o caso de duas velas nos dois lugares, aumentou a pressão, diminuiu o volume. Então, grandeza inversamente proporcional é quando você altera a pressão e a temperatura. Quando você altera a situação do gás, mantido a pressão constante, mantendo a pressão constante, aumentando a temperatura, automaticamente vai aumentar o volume. Se aumenta o volume, para não aumentar o volume, tu vai ter, então, esse desenho. Para não aumentar o volume, você teria que aumentar a pressão. Mas como a pressão tu não quer aumentar, tu quer manter a pressão constante, aumentou a temperatura, aumentou o volume. Então, é a grandeza diretamente proporcional. Na transformação de volume constante, se eu não quero que o volume aumente, o aumentar da temperatura provocará aumento de volume. Para não aumentar o volume, mete pressão para se manter volume constante. Vamos então explicar de novo a partir da fórmula geral dos gases. A situação de início, que nós temos aqui uma massa gasosa numa temperatura, numa pressão e ocupando o volume, esse quociente vai dar X. Se você alterar a pressão para P2, vai alterar o volume e vai alterar a temperatura. Agora, como nesse experimento de Gay-Lussac nós queremos que o volume seja constante, se eu quero que o volume seja constante, para que o volume 2 seja igual ao volume 1, a pressão P1 passa para P2, a temperatura 1 passa para T2. Se eu quero que o volume inicial se mantenha igual ao volume final, qual é o resultado da fórmula? Cujo valor tem que ser constante. Então, eu terei a pressão P1 sobre a temperatura T1, a pressão P2 pela temperatura T2. Bom, multiplicado os meios, terei então pressão P1 vezes temperatura T2, terei o produto dos meios, temperatura 1 e pressão 2. Realmente, o volume não aparece porque o volume é constante. Se o volume é constante, ele não está retratado no gráfico. O que está retratado no gráfico são as outras variáveis. Queremos, então, garantir para você uma boa lembrança na hora da prova das transformações gasosas que podemos ter. Uma é aquela mantida a temperatura constante, a outra é aquela mantida a pressão constante e a última é aquela em que eu quero que o volume seja constante. Nessas três transformações, apenas uma traz valores inversos.
Qual é a grandeza, a transformação em que os valores são inversamente proporcionais? É quando você mantém o volume, a temperatura constante. Aí sobra a pressão e o volume. O aumentar da pressão provocará uma diminuição de volume, grandeza inversamente proporcional. Quando você mantiver a pressão constante, o aumentar da temperatura vai aumentar o volume. Então, isso significa ser diretamente proporcional. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. E a terceira também será diretamente proporcional, porque se eu quiser manter o volume constante, se eu aumentar a temperatura, eu vou ter que aumentar o peso, a pressão sobre o gás, senão ele vai aumentar o volume. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. O nome desta reta da transformação a volume constante é isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. A curva que daria a transformação diretamente proporcional de volume e temperatura seria uma transformação isobárica. O nome da reta, que aqui é isocórica, o nome da reta aqui seria isóbara. E o nome da parábola de uma transformação isotérmica é isoterma. Bom, uma última constatação para termos certeza total. Se o produto da situação inicial da pressão vezes o volume sobre a temperatura dá o mesmo resultado, isso é curioso, da transformação do gás transformado. O gás se transformou na pressão, no volume e na temperatura. Você sabia que esse quociente é igual a esse? Por isso que a gente diz que esse quociente igual àquele é constante. No nosso caso, em que o volume é constante, eu vou traduzir o volume 1, manter em volume 1, e o volume 2 vou traduzir por volume 1, já que eu quero que o volume 2 seja igual ao volume 1. Aí eu posso cancelar o termo volume 1 por serem iguais. Qual é a expressão que sobra? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E a equaçãozinha de Gay-Lussac, a equaçãozinha da transformação isométrica, passa a ser o produto dos extremos, P1 vezes T2, que é igual a T1 vezes P2. Presta atenção que o número do índice está trocado. P1 vezes T2. P2 vezes T1. A tal ponto que, se você quiser que o volume fique constante, se você quiser aumentar a temperatura, percebe que o T1 está na direita. Se você quiser aumentar a temperatura colocando mais uma vela, por exemplo, tu vai ter que aumentar a pressão. Se você não aumentar a pressão sobre o gás, a energia cinética aumenta a ponto de jogar o êmbolo lá para cima. Para manter o mesmo volume, tu vai ter que aumentar a pressão. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Diretamente proporcional. A química é ótima, a química explica. Tote ao seu dispor.